Neste vídeo você vai aprender como realizar ajustes nos saldos das contas de caixa e de banco, enfim, das contas de tesouraria. A principal razão para se fazer um ajuste é quando você, sua empresa, iniciar o controle da tesouraria. Nesse momento, com certeza, o saldo que está nas contas do sistema não vai ser o mesmo que o saldo real das contas de caixa e das contas que existem no banco. Então você vai precisar realizar um ajuste para que a partir daquele momento o saldo dessas contas tenha que coincidir e caso não coincidirem, basta fazer uma conciliação para achar as diferenças e fazer os lançamentos que faltam. Para realizar esse ajuste, tem que ir no menu de tesouraria, na opção de lançamentos de caixa, incluir o movimento interno, que se faz da seguinte forma: escolhe a opção cliente, a filial a qual você está querendo fazer esse lançamento, e no cliente digita o código de cliente para essa filial. Isso é um recurso que o sistema tem para diferenciar entre movimento de clientes e movimento interno. Movimento interno é aquele que não é nem de cliente nem de fornecedor. E aqui você pesquisa, caso você não saiba, vai na pesquisa avançada, clica em filiais e vem todos os clientes cadastrados no seu sistema relativos às filiais da empresa. Via de regra, você vai ter somente uma filial, então já acha aqui qual é o cliente equivalente a essa. Eu escolhi a filial 0, que é a matriz, e aqui me indica que é o cliente 10.000 matriz. No comprovante, vamos escolher um comprovante que faça o ajuste. No padrão, seguramente no seu sistema você tem exatamente esses comprovantes, senão terá que criar. Para isso tem uma videoaula específica no manual do sistema a respeito de comprovantes. Então, escolhe um comprovante que faz soma ou que diminui o saldo. O que vai depender? Você vai ir no sistema, vai verificar qual é o saldo dessa conta. Então, por exemplo, onde é que você fica sabendo do saldo da conta? Isso você pode ver aqui em plano de contas, na aba saldos, escolhe a data, vai até o dia atual, terá a data que precisa. A não ser que você queira iniciar esses lançamentos de alguma data anterior, então remete até aquela data e faz o ajuste naquele dia. Sendo que o mais aconselhável é que você comece no dia atual, escolha um dia atual para fazer esse acompanhamento do saldo a partir daquele momento. Uma outra forma também é no relatório de movimentação em saldo. Aqui tem algumas opções que permitem ter o saldo da conta. Pode ser no detalhe de movimentação diária. Nesse detalhe vem o saldo inicial, toda a movimentação de cada dia e o final do saldo de cada dia. Também pode ser esse saldo diário. Aqui vem bem resumidamente, dia a dia em cada conta, o saldo inicial, débitos, créditos, ou seja, entradas, saídas, saldo final. Também tem a opção de resumo de saldo, que é na realidade um espelho do plano de contas de banco e de caixa, cada uma com seu saldo, somando, por exemplo, todos os caixas somam na conta caixa, as caixas, aplicações e contas correntes somam em disponível, e disponível curto prazo e longo prazo somam em disponibilidades, que somam depois nessa conta totalizadora. E aqui eu tenho um saldo total, mas o que interessa é o saldo dessas contas que recebem lançamentos, que são essas aqui, que tem o saldo, é o último nível de cada um. Então, são todas as formas em que você pode saber o saldo que o sistema diz que essas contas têm, para que em comparação com o saldo real, você veja a diferença entre eles e saiba que tipo de lançamento tem que ser realizado aqui no lançamento de caixa. Se esse lançamento tem que ser para somar um valor ou para diminuir um valor daquele saldo que existe atualmente no sistema. No exemplo aqui, digamos que eu tenho que somar esse saldo. Geralmente já vai vir esse numerador automático. Se não vier, ou você pode digitar uma série qualquer aqui e um número, mas o ideal é que você tenha no sistema já um numerador automático, porque, afinal de contas, esse tipo de lançamento não provém de nenhum documento que tenha uma numeração própria. Então, em vez de complicar e você ter que informar esse número manualmente,
vá até os comprovantes, numeradores, e crie um numerador específico para isso. Mas é bem provável que esse numerador aqui já exista ali no seu sistema. Então aqui eu já indiquei que eu vou fazer um ajuste de saldo somando um valor na conta da tesouraria e escolho qual conta que eu vou fazer, em qual eu vou lançar esse valor. Aqui é bom colocar um histórico. Ajuste, saldo, início do controle no sistema. Ok. O que vai ocorrer? Veremos agora fazendo o relatório que esse lançamento vai se encontrar lá no extrato dessa conta no sistema. Então eu vou aqui em relatórios de movimentação, peço a opção detalhada na movimentação e aqui encontramos esse lançamento que eu acabei de fazer do ajuste do saldo e isso me somou esse valor na conta e acabou modificando o saldo do final do dia. A mesma coisa você faz em relação às contas de caixa. A diferença é que depois vai haver um conteúdo específico disso no manual. A conciliação das contas de banco é feita através de um arquivo que pode ser baixado pelo Office Banking do banco, e as contas de caixa têm a sua conciliação feita exatamente através desse extrato aqui, desse relatório, comparado com a movimentação do caixa, ou também, se você não, por algum motivo, não quiser usar a conciliação do arquivo do banco para o extrato bancário, também pode usar esse relatório aqui para comparar com um extrato impresso do banco e ver as diferenças e fazer os respectivos ajustes. Voltando então à tela aqui de lançamento de caixa, eu tinha feito um lançamento que somava um saldo na tesouraria. Pode ser feito também um lançamento que diminua um saldo, basta escolher um dos comprovantes. Se por algum motivo não existe ali na sua empresa, no seu sistema, nenhum desses comprovantes de ajuste, você pode fazer, vindo aqui em Cadastros, Tabelas, Comprovantes, o cadastramento de um novo comprovante. Qual é a configuração que ele precisa ter? A configuração do que faz entrada no saldo na tesouraria, o que soma, ela é idêntica a uma receita. Então, é exatamente essa configuração aqui, débito positivo, e é ideal o uso de um numerador, já que não há documentos para esse tipo de movimentação e não tem como você se basear, ter um número para digitar e informar ao sistema. Então, crie um numerador que já faça a numeração automática e facilite bastante a sua vida. No caso do ajuste que tira um valor da tesouraria, diminui o valor, é exatamente igual a uma despesa, então vai ter aqui no crédito positivo. Os dois, lembrando, são tipos de comprovante com movimento cliente ou interno, e aqui você indica como sendo outras operações. Recomendamos que essas contas de ajuste de saldo, esses comprovantes, sejam utilizados apenas naquele momento inicial em que você decide começar a controlar os saldos da tesouraria no sistema. É bem provável que durante algum período você não utilize 100% a tesouraria no sistema. Então, os saldos com certeza estarão errados no sistema. E a gente recomenda com que só nesse momento você utilize esses ajustes. E depois disso venha aqui e desative esses comprovantes. Por que isso? Porque depois no dia a dia é obrigatório uma rotina de conciliação. Não que ela seja obrigatória. Você não precisa fazer para o sistema continuar funcionando. Mas se você quiser que os saldos do sistema, das contas de banco e de caixa, reflitam a realidade, é necessário que seja feita uma conciliação com alguma regularidade. No mínimo, 1 ou 2 vezes por semana. O ideal é que todos os dias, ou dia sim, dia não, se faça essa conciliação, para caso se ache alguma diferença, não fique ali um longo espaço de tempo para ser pesquisado. Então, por que estou dizendo que não é aconselhável que se use seguidamente isso? Porque senão fica muito, por um lado, fácil, entre aspas,
Qualquer diferença, em vez de apurar exatamente o que aconteceu e fazer os lançamentos corretos, fazer as correções, é muito mais simples ir lançando um ajuste, só que isso é uma espécie de um buraco negro, uma espécie de um ralo, onde os valores vão sumindo e não fica um registro específico do que ocorreu. Afinal de contas, se a partir de um determinado momento você começou a controlar de uma forma constante o saldo da conta, você tem que indicar especificamente o que aconteceu. Exemplo, se o saldo do meu sistema não bate com o saldo da conta de banco, eu faço uma comparação, uma conciliação, acho o que há de diferente, efetuo os lançamentos, as correções e esse saldo vai ficar igual ao saldo do banco. Só que isso aí não evita que eventualmente haja alguma diferença, principalmente nos caixas físicos, ou, a bem da verdade, somente nos caixas físicos, já que qualquer diferença numa conta de banco, ela estará refletida no extrato e saberemos o que aconteceu e tem como fazer essa correção no lançamento. Mas já num caixa físico, e mais ainda se é o caso de uma loja de varejo, é bem comum que haja diferenças no caixa sobrem ou faltem valores. Nesse caso, aconselho a que se criem comprovantes específicos para isso, que é uma ferramenta que se utiliza muito também na contabilidade. Então temos o comprovante de sobrante de caixa e de faltante de caixa. A configuração deles como é que vai ser? Exatamente igual a esses ajustes de saldo. O sobrante de caixa funciona igual ao ajuste que soma valores na tesouraria. E o faltante de caixa tem a mesma configuração que aquele que diminui valores. E o lançamento se faz exatamente do mesmo modo que fizemos há pouco tempo o lançamento desses ajustes de saldo. Dessa forma, esses comprovantes de faltante e sobrante de caixa vão poder compor também o seu balancete de resultados, que nós chamamos de relatório de gestão no sistema S4, e refletir qual é o volume dessa movimentação desses ajustes, até para saber se eles estão dentro de um nível adequado, aceitável ou não. Conclui-se aqui a videoaula de ajustes nas contas, no saldo das contas de tesouraria.